Olá, eu sou Ida Lopes Pontes, eu sou diretora e roteirista, montadora e também faço preparação de elenco. Estou completando esse ano 10 anos no audiovisual, o que é, para mim, muito surreal, assim. Para mim, sempre foi algo muito não palpável, assim, poder fazer audiovisual, eu estando nesse lugar da mulheridade. É, e hoje, aqui, em 2024, eu fico pensando em toda a trajetória que eu tive, em todas as coisas que eu precisei e fiz para estar aqui hoje, tendo dirigido 8 curtas, com projeto de séries, longas escritos, e tudo isso e ainda batalhando todos os dias para continuar nessa trajetória da direção e do roteiro, que são as mais desafiadoras, sendo LGBTQIAPN+, e estando nesse espectro feminino, né? Eu comecei a minha carreira meio que no teatro, fazendo faculdade de direção teatral. Eu tinha por dois fatores, assim, eu tinha um certo incômodo com as interpretações dos filmes, no geral, do mundo, mas, assim, dentro das minhas possibilidades, dentro do cinema brasileiro, eu achava que os atores, eles sempre estavam muito bem porque eles eram bons, mas eu achava, né, no auge dos meus 17 anos, que, né, eu iria ter um grande poder de dirigir todos os atores e melhorar todos os filmes. Mas o que eu fiz foi estudar muito de narrativa, né, de narrativa aristotélica e de preparação de elenco, porque eu tinha uma crença muito forte que é muito importante você aprender direção de fotografia, som, todas as áreas técnicas do audiovisual, que a gente também conta uma narrativa, mas eu queria começar lá do comecinho da técnica milenar, que é o que mais atrai as pessoas no mundo inteiro, que é a história e as pessoas que estão nessa história. Então, eu comecei pelo teatro e eu sou muito grata a isso, porque lá eu conheci Klaus, que é meu sócio, né, o sócio junto comigo na nossa produtora Olho de Vidro Produções, e a gente começou fazendo teaser de peça de teatro. Então, eu tinha um sonho de dirigir filme, mas fazia só peças teatrais, e aí o Klaus era ator dos meus filmes, ou das minhas peças. E aí a gente começou a fazer teaser para peça de teatro e ver que era possível, pelo menos, fazer algo de audiovisual. E aí a gente começou nesse rolê de fazer teaser de graça, porque a gente queria aprender e tudo mais, e aceitando uns esquemas insalubres, assim, mas foi um bom começo, assim. E aí, depois de um ano, a gente montando e fazendo esses teasers, eu tive a coragem de mostrar para ele um curta que eu tinha escrito, que hoje em dia eu vejo que era ok, mas assim, um pouquinho pretencioso, né? Porque, enfim, eu tinha 20 anos e, enfim, normal. E aí a gente dirigiu o meu primeiro curta, né? Eu dirigi o filme, ele fez a direção de fotografia, a gente chamou meio que os amigos, assim. E aí eu dirigi esse filme, a gente fez esse filme bem na guerrilha, a gente filmou em um dia. E aí eu só tinha R$ 100 que eu paguei o almoço de todo mundo. E foi bem nesse esquema guerrilhão mesmo, assim. E aí esse filme passou em 3 festivais, porque na época, para inscrever em festival, a gente gravava numa mídia e mandava por correio. Então não tinha muita grana, eu mandei para 10 festivais. E aí a gente passou em 3 desses 10, um universitário, enfim. E um deles eu fui, né? E eu viajei, e aí eu vi as pessoas vendo o filme, aí eu vi as pessoas, a recepção, assim, de ter um filme exibido no festival, e eu vi os feedbacks, e aí eu pensei que todo esse caminho do audiovisual era muito para mim, era muito o que eu queria para a minha vida, de escrever o roteiro até ir para os festivais. E aí a gente criou a Olho de Vidro em 2014, e desde então tem sido uma longa jornada, assim. Primeiro, por conta da coisa da grana, que sempre é um grande desafio dentro do audiovisual brasileiro. Os primeiros filmes da nossa produtora a gente fez muito na cara e na coragem, alguns com financiamento coletivo. E muito assim, a fim de fazer aquelas histórias, mas também com um pensamento muito forte de que a gente precisava criar um portfólio, criar nome em festivais e deixar o nosso nome na boca das pessoas, conhecendo a gente, para que a gente conseguisse, de repente, passar em editais, de repente, passar em festivais maiores e ter uma carreira mais sólida. E isso deu muito certo, assim, porque tudo foi muito consciente. A gente planejou, assim, qual era o perfil de cada um. Então, eu tinha um cinema que eu queria fazer um cinema de gênero voltado para filmes de horror, de fantasia, muito com narrativas de mulheridades e LGBTQIAPN+,
falando de como o universo da maternidade, do machismo, da transfobia, enfim. E relacionar isso com narrativas de gênero. Eu sabia que esse era o meu cinema. E a gente também sabia, todos, né, tanto eu, quanto o Klaus, quanto o Caleb, que depois se juntou a gente, que cada um ia criar um perfil de direção, um estilo de direção, e ia trilhar esse caminho. E na minha trajetória desses 10 anos, eu fui fazendo uma das coisas que eu acho mais importantes para a minha carreira, que foi ir escolhendo as pessoas com quem eu queria trabalhar. Porque eu não queria ter que manifestar uma rispidez em set, e algumas pessoas eu precisava ter essa certa rispidez para que, de fato, fizessem o que eu pedia, quando eu pedia de forma tranquila, sendo a pessoa que estava dirigindo, isso não rolava. Então, eu fui vendo assim, com essa pessoa funciona, ali eu tenho uma troca efetiva, ali eu vou aprender, ou a pessoa vai colaborar, ou eu vou conseguir minimamente dirigir meu filme. E aí fui criando esse set. Mas uma coisa que eu me preocupava muito, muito mais do que se aquela pessoa era um grande diretor de fotografia, uma grande diretora de arte, era quem era aquela pessoa. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho em falar que minha maior contribuição para o Olho de Vidro foi batalhar muito por sets diversos. Então, eu sempre digo que, minimamente, se você for uma pessoa não muito legal, pense no seu filme. Um filme com muitos olhares vai alcançar mais pessoas e vai ser um filme muito mais legal. Mas eu fiz mesmo por militância e por acreditar que seria mais saudável, tanto para mim quanto para o resto da equipe, ter olhares mais diversos, ter mais pessoas trans, pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, no geral, mulheres dentro do set. A gente tem, hoje em dia, na Olho de Vidro, uma equipe majoritariamente feminina, dentro desse espectro feminino. E eu falo com bastante tranquilidade que tem sido muito mais saudável quando a gente trabalha entre a gente e quando a gente sai da nossa bolha. Às vezes é um pouco traumático, porque a gente vai para o mundo real. E eu digo isso, assim, que eu fui trilhando o meu caminho dessas duas maneiras. Buscando o cinema que eu queria muito fazer, ao mesmo tempo que eu buscava com quem eu queria fazer, né? E dentro disso também tive um bom momento de acúmulo de funções nos primeiros 8 anos da Olho de Vidro, onde todo mundo fazia muitas coisas e eu fazia muitas, muitas coisas. Então, eu estava em todos os processos do desenvolvimento à distribuição, e isso foi, por um bom tempo, eficaz, mas bem exaustivo. Mas deu para a gente ir se organizando e criando estratégias para ir aumentando a equipe da nossa produtora. Eu acho que tudo isso é um processo muito coletivo, porque eu estou falando de mim, mas eu não consigo falar de mim sem falar do processo coletivo, porque é assim que se faz cinema, sabe? Então, eu acho que, ainda que eu tenha muitos degraus para trilhar e alcançar e subir, tudo que eu conquistei até então foi de muita batalha minha, admito, mas também de saber como escolher essa equipe, porque eu e Klaus, a gente sempre fala que 80% do trabalho da direção é escolher uma equipe incrível. E eu tive sorte, mas também foi um labor muito grande e criando, né, esse time de pessoas. E eu também gosto muito de falar que você escrever e dirigir com verdade é muito importante. Mas esse dirigir e escrever com verdade não quer dizer que você não possa ser comercial. As pessoas confundem um pouco as coisas. Tipo, eu faço um cinema autoral, aí ninguém vai gostar. Ou eu faço um cinema comercial, as pessoas vão gostar, mas não vai ter nada de interessante nesse filme. Mas eu acho que o melhor filme, ele vai alcançar muitas pessoas, ele vai se comunicar com muitas pessoas, mas também ele vai se comunicar com as pessoas dizendo algo muito importante. Então, eu tendo a querer fazer do meu cinema um cinema que diga coisas para as pessoas, né? Eu sei que o cinema ele não é um e-mail, um WhatsApp para a gente mandar uma mensagem, mas eu acho que a gente tem que se posicionar perante o mundo, mas sem esquecer que as pessoas querem se divertir. Então, eu sempre busquei dirigir, escrever histórias que as pessoas pudessem se identificar ou enxergar outras pessoas dentro do cotidiano, que a gente
não considera que tem um comportamento legal, e aí a gente cria um posicionamento crítico, ou a gente reflita entre nossos amigos, ou com a gente mesmo e tal. Então, eu acho que o cinema tem muito esse papel, e também foi muito uma coisa que deu certo para a minha construção de cinema, assim. Eu acho que eu trilhei essa perspectiva de entender a importância de falar sobre o meu universo, mas de uma maneira palatável, onde as pessoas pudessem entender. Então, eu fiz um filme sobre uma mulher grávida que está se sentindo solitária. E aí, ela é casada com um cara que está lá, aparentemente, assumindo o seu papel, mas que não está presente. E aí, nesse filme, todas as plateias onde eu estive, todas as sessões onde eu estive, a plateia estava muito reagindo às coisas, porque eram coisas muito cotidianas. E eram exemplos onde as pessoas viam seus pais, seus esposos, seus avós. Então, é para essa galera que eu faço filme, sabe? Eu não quero fazer filme para só estar lá no festival e massa, aplaudirem, e que massa, fazer filme, fazer cinema para pessoas de cinema. Mas eu acho que dá para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E pensando que é sempre importante, ainda mais se você é uma mulher, uma pessoa LGBTQIAPN+, criar as estratégias de plano de empresa, de plano de negócios, de onde você quer chegar. Tudo isso é muito ansiogênico, e por um bom tempo eu ficava, não quero pensar nisso, eu quero só fazer o filme da agora. Mas, ao mesmo tempo, cada passo que você dá na sua carreira, você vai chegar mais perto do seu objetivo final. E se você não tiver objetivo final, você meio que fica flutuando ali. E vai ter um homem que começou a fazer cinema hoje e tem muita autoestima. E que vai dizer, poxa, velho, eu sou um grande diretor de cinema. E aí qualquer pessoa vai achar qualquer coisa que ele fez ótima e não planejada. E eu sei que é cruel, porque todos os dias eu sempre falo, eu posso fazer a minha obra-prima e amanhã eu tenho que fazer outra obra-prima e provar de novo que eu fiz um trabalho bom, ou que eu estou fazendo bem as coisas que eu faço. E é muito cansativo, mas, infelizmente, por enquanto, temos que criar estratégias. E a estratégia para meio que combater esse sistema de que a normatividade é um homem branco, hétero, cis de classe média, são essas duas coisas: se unir às pessoas que falam a mesma língua que você e criar planos, entender que cinema é mercado, entender que cinema é um comércio. Sabe? Dá para você fazer a sua miçanga, a sua arte, mas sem deixar de entender que quanto mais você vende, mais você pode mais passar a sua mensagem. Então, se você quer passar uma mensagem esquerdista, você quer falar sobre igualdade, sobre direitos, você quer batalhar pelos seus direitos, e você faz um filme palatável, você sabe vender isso, eu acho que você está fazendo o que você sonha. Então, para isso, você tem que lutar contra um sistema que está te puxando para trás o tempo inteiro. E, para isso, você tem que ter estratégia, porque, de fato, fazer cinema sendo uma pessoa dissidente é uma grande batalha. Mas, ao mesmo tempo, a cada vitória é um grande prazer, e eu tenho vivido essa jornada de 10 anos, tendo vários momentos de bastante felicidade, inclusive nesse momento, de eu estar em outra cidade, podendo falar sobre cinema. Então, é basicamente isso.